Não foram necessários mais que 3 anos para que o sonho do filho do seu Alfredo e Dona Maria da Graça Mostarda começasse a se transformar em realidade. Os campinhos de terra batida das estreitas ruas da Penha, na zona leste da cidade, testemunharam os primeiros chutes que o pequeno Alfredo deu em direção à conquista de um sonho de criança. Por influência do pai, corintiano fanático, Alfredo bateu a porta do Parque São Jorge à espera de uma chance. Minha família era toda corintiana, inclusive meu pai quebrava a rádio por causa do Corinthians, né? O Corinthians perdia, meu pai ficava nervoso, quebrava a rádio, essa coisa toda. E eu, quando garoto, era corintiano. Depois eu passei, no caso, a jogar numa equipe de várzea, e nessa equipe houve a oportunidade de... Na Penha, você morava, né? Eu nasci na Penha, né? Houve a oportunidade de eu ir treinar no Corinthians. Então me levaram, me arrumaram para me treinar no Corinthians, fui lá, o Rato era o treinador. E não, Alfredo, você volta a semana que vem. Então me aprovaram na peneira e eu fui voltando. Então, na época eu estudava no Senai. Eu trabalhava no Matarazzo, estudava no Senai e estava fazendo curso de torneio mecânico. Então eu não podia faltar muito para ir treinar por causa do problema da firma, que eles mandavam embora se começasse a faltar muito, né? Então eu pedia sempre a eles, pô, se vocês me dão ajuda de custo, né? Eu fico aqui, mas pelo menos eu preciso trazer documentação, essa coisa toda. O Corinthians não investia muito naquela época, não? Não investia, não. Então eles ficaram me enrolando e eu me aborreci, ficou umas 4, 5 semanas e depois não apareci mais para treinar. Aí veio para cá. Aí o clube do Julinho, no qual eu jogava na Penha, completava mais um aniversário e o Palmeiras foi lá, a equipe infantil e juvenil do Palmeiras, jogar contra a nossa equipe. E o Mário Travalini era o treinador na época do juvenil do Palmeiras. Então ele nos viu jogando, ele nos trouxe, eu e o Jorge, um lateral direito. Em 66, o Palmeiras tinha um time tão fantástico que era chamado de Academia de Futebol. Os mestres daquele time, comandado pelo folclórico Ernesto Filpo Nunes, eram Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina, Servílio, Dudu e Ademir da Guia. E foi observando essa legião de craques que Alfredo Mostarda começou a escrever sua história no Palmeiras. Eu tinha como ídolos o Djalma Dias, né, que para mim foi um zagueiro que não só pelo futebol que jogava, mas pelo próprio estilo, né? Eu adorava de ver, eu era fã incondicional do Djalma Dias, vendo jogar, prestava... Assim que ele jogava ainda? Ele era o titular, fazia a zaga, fazia ele e o Valdemar Carabina, né? O Ferrari era o lateral esquerdo e o Djalma Santos lateral direito. Então foi essa aí, a defesa, quando eu cheguei no juvenil, que vinha jogando no Palmeiras. O Grandão era uma pessoa que, tinha essa tremenda amizade com todos os jogadores, às vezes até meio estúpido, porque ele tinha umas brincadeiras, passava a mão no fósforo, botava no cabelo do Fedato, então, tipo de brincadeira que às vezes até machucava o jogador, dava soco na boca do estômago, então, todas essas coisas a gente considerava porque ele, para nós, sempre foi um pai, entendeu? Em 73, quando nasceu a minha filha, ela nasceu depois de 15 dias de nascida, deu broncopneumonia nela. Então, quantas vezes eu saía de madrugada em casa, saía de madrugada aí 1 hora, 2 horas da manhã, que a menina tinha aquele tremendo esforço para poder respirar, então tinha que fazer inalação, tinha que ir no hospital. Então eu não dormia, para vir no outro dia cedo treinar aqui no Palmeiras não era brincadeira, né? O professor Mafia puxava muito. Então eu comentava com ele, vai descansar, vai para tua casa, então dava essa condição. Ele tinha um diálogo muito grande ao jogador. Muito grande, ele dava condição para o jogador, ele exigia sim, mas ele dava uma certa condição do jogador. Tanto é que por uma partida contra o Corinthians, como é que o jogador vai ficar em casa? Então houve esse problema comigo, ele falou, não, você se apresenta na hora do jogo, no hotel, lá no Lorde Hotel, que a gente concentrava no Lorde, e você se apresenta no almoço para poder ir para o campo, para a gente poder jogar. E eu me apresentei no dia do jogo, fui considerado nesse jogo contra o Corinthians, o melhor jogador em campo, pela vontade, sabe? Porque quem faz isso pra gente, no caso, merece uma retribuição. E eu, talvez tenha sido esse um dos motivos que ele se aproximou muito dos jogadores e dava tremendas condições para os jogadores poder tirar tudo aquilo que o jogador tinha dentro de campo. Ademir salvou o arco. Salva agora Miranda. Marco Antônio. Dudu. É a oportunidade. Alfredo atira. Gol, gol, gol! Alfredo empata para o Palmeiras. De perna direita, um balaço sensacional.
situação do lance. Passa junto à água e por 2 vezes evitou um empate para o Palmeiras. A fase áurea do Palmeiras na década de 70 foi também o melhor momento da carreira de Alfredo Mostarda. Com os títulos vieram a fama e o reconhecimento dos dirigentes da CBD que comandavam o futebol brasileiro naquela época. A convocação para a seleção brasileira, que disputaria a Copa do Mundo da Alemanha em 74, foi um prêmio para Leão, Luiz Pereira, Alfredo, César, Leivinha e Ademir da Guia. Mais de meio time daquele Palmeiras arrasador. O sucesso maior da carreira de jogador de futebol era a seleção brasileira. Então a gente sonhava em ser convocado e poder chegar na seleção brasileira. E para mim pessoalmente, foi uma decepção muito grande. Pela amizade, pelo entrosamento que a gente tinha nessa equipe do Palmeiras, pela união que a gente tinha. Então eu vim conhecer o outro lado, do que é querer chegar em algo dentro da carreira, no caso chegar à seleção brasileira, mas era um time desunido, entendeu? Era um time totalmente desunido. Nós fizemos 9 amistosos no Brasil, saiu daqui sem saber, sem um time definido. Seleção é desunida, seleção brasileira. Exatamente, como no caso o Zagallo era o treinador, mas um time completamente desunido. Ele, inclusive, descia no café, quando nós viajamos para a Alemanha, no café da manhã ele descia, não cumprimentava ninguém, sempre de mal-humorado, sabe? Na semana da Copa do Mundo, no início da Copa, que foi definida a equipe para poder jogar. Então, eu acho que chegamos em 4º colocado na Copa do Mundo de 74, acho que chegamos pelo ambiente em si, pela união que existia, chegamos muito longe nessa Copa do Mundo. Marinho vai insistir, de presente ali, para Mágica. Vai Lato, boa passagem com Capta no meio, Lato desgarra-se, pode acontecer o gol da Polônia, tá aí, é o gol da Polônia. Lato, 16 marca. Polônia, 1, Lato. A frustração pelo vexame da seleção na Alemanha seria compensada com a conquista de um título histórico para os alviverdes. A final do Campeonato Paulista de 74 colocaria frente a frente os rivais Palmeiras e Corinthians. Os palmeirenses aguardavam ansiosos para vingar a conquista corintiana de 54. Já a Fiel queria soltar da garganta um grito preso há 20 anos. O Morumbi tinha 99 mil torcedores do Corinthians e 1.000 torcedores do Palmeiras. E a gente foi para campo e o Palmeiras conseguiu, no caso, ganhar o campeonato. E como eu morava na Penha, os torcedores passavam, sabiam onde era a minha casa, então deram pedrada no telhado, jogaram ovos na frente da minha casa. E a minha filha, na época, tinha 1 ano de idade. Então minha esposa ficou apavorada e meu cunhado, na época, era da polícia, então teve em casa e chamou a viatura da polícia, então ficou ali. Então eu fiquei bastante chateado e acabei, inclusive, mudando para o Tatuapé, um pouco mais distante, né? Mas O pai do senhor, que era corintiano, chorou essa derrota? Não, eu peguei a camisa do Tião, inclusive eu troquei, né? No campo, peguei a camisa do Tião. E levei para minha casa e eu cheguei em casa por volta de 1h30 da madrugada, mais ou menos, porque o jogo foi à noite, né? E aquela festa tremenda. Então eu fui na casa da minha mãe, que morava perto. Aí peguei o meu pai e falei, não, vamos lá em casa, vamos lá, o senhor vai ver o que eu trouxe, né? E peguei a camisa do Tião e botei na porta da sala da minha casa e falei, agora se o pai entrar na minha casa, o senhor vai ter que limpar os pés aí. E ele quase chorou, né? Ele fez uma brincadeira, né? Mas a gente passou, no caso, não ter bronca do Corinthians. Tenho grandes amigos no Corinthians, inclusive dirigentes do próprio Corinthians, eu tenho muita amizade. Então acontece que na época a gente tinha bronca do próprio torcedor, né, de fazer um negócio desse, porque no fundo eu nasci torcedor do Palmeiras e quantos outros passaram pelo próprio Corinthians e falavam que até o Rivelino, não sei se é verdade ou não, que ele era palmeirense, ou outros que passaram no Corinthians. Mas o que a gente procura, no caso, e a gente procurava na época, é defender a nossa carreira, né? Aquele clube que a gente estava recebendo para poder fazer essa defesa. Boa bola para Alfredo. Em 75, o mestre Brandão deixou o Parque Antártica. Com sua saída, muita gente perdeu a vaga no time titular do Alviverde. Entre eles, o guerreiro Alfredo, que acabou perambulando pelo futebol paranaense até se transferir para o Santos. O time da Vila Belmiro também passava por uma reformulação, que culminaria na formação de um time jovem, rápido, habilidoso e vencedor,
que ficou conhecido como os Meninos da Vila. A reformulação santista acabou levando Alfredo de volta ao Palmeiras, que novamente disputava um título importante. Eu acho que nós perdemos nos bastidores. Embora o Guarani ninguém discutia, tinha um tremendo de um time, Zenon, Careca, tinha o Neneca no gol pegando tudo, e Zé Carlos, quer dizer, eles tinham tremendo num time. Mas a equipe do Palmeiras, pela própria tradição, eu acho que poderia tranquilamente fazer frente ao Guarani. Tanto é que, acabamos perdendo por defeitos nossos. Acabamos perdendo no vestiário, porque na semana do início da decisão, é sempre aquele 3, 4 jogadores vão lá e conversam com o presidente para saber quanto quer pela conquista, mais o prêmio, aquela coisa toda. E nós fomos chamados de novo para conversar com o presidente, e o presidente e o Leão falou: bom, fazer o seguinte, nós não queremos nenhum exagero. O Guarani vai ganhar 50 mil, nós queremos mesmo 50 mil que o Guarani vai ganhar. O Guarani, como time pequeno, vai dar 50 mil, nós queremos 50 mil também. Aí o presidente falou: você está ficando louco. Quem era o presidente? O presidente me parece que era quem? Nelson Duque? Se não me engano, me parece que era o Nelson Duque. Sei que foi conversado e ele achava que daria só 25 pela conquista, e começou aquela tremenda confusão. Aí o Leão foi levar o conhecimento dos jogadores, os jogadores ficaram todos descontentes, fizemos uma tremenda campanha, e chegamos à final, agora vai decidir, agora que a gente tinha que ter apoio da diretoria, a gente não tem, e acabamos indo sem nenhuma solução a respeito do prêmio. O Leão estava meio com a cabeça quente, acabou saindo o lance, no caso que o Careca, ele acabou caindo, o Careca veio para cima dele, ele levantou e deu uma cotovelada no Careca. O juiz estava próximo do lance, pegou e deu um pênalti, expulsou o Leão. Aí praticamente tomamos o gol, porque o Escurinho foi pro gol, tomamos o gol de pênalti, perdemos de 1-0 aqui. Fomos para Campinas, já aquela tremenda bagunça, aquela tremenda insatisfação, né? Embora, lógico que a gente tinha a necessidade de ter que ganhar lá, mas fomos para lá e acabamos também num lance de infelicidade do Beto Fuscão, acabou querendo sair jogando uma bola que ele tinha diversas opções. Ele poderia ter atrasado para o Gilmar, ele poderia ter chutado para escanteio, poderia ter chutado para lateral. Ele tentou dar um drible e o Bozó, muito vivo, percebeu que ele ia sair para o lado esquerdo, tomou a bola dele, tocou atrás para o Careca chutou, e a bola acabou passando pelo Gilmar e acabamos tomando no gol. E assim perdemos o título do campeão brasileiro. Madurga, Alfredo atirando. Em 80, com 32 anos e muitos títulos, Alfredo Mostarda ganhou o passe livre. Sua última façanha no futebol foi ajudar o modesto Taubaté a alcançar sua melhor colocação em um campeonato paulista. Apesar do sucesso da equipe do Vale do Paraíba, Alfredo sentiu de perto as diferenças entre o futebol organizado, presente nos clubes grandes, e o semi-amador, típico das equipes pequenas. Você está numa equipe grande, você tem a melhor chuteira para jogar, você tem o melhor uniforme, você fica concentrado no melhor hotel, tudo é melhor. Agora já a equipe pequena já é uma... Sabe, a gente treinava no Taubaté, a equipe lutava, no caso, para poder manter um time na divisão especial, que não era brincadeira, só dependia de renda, né? A parte associativa do Taubaté era pequena. Então a gente treinava de manhã, à tarde, quando ia usar a camisa, tinha que usar uma camisa úmida que a mulher tinha lavado de manhã. Então, se quisesse uma camisa seca, você tinha que trazer da tua casa. Se quisesse uma chuteira boa, você tinha que comprar chuteira, porque Taubaté não tinha condição de poder comprar chuteira para todo jogador. Então, tudo é diferente. O ônibus que a gente viajava era um dos piores ônibus. No caso, a gente acabava, às vezes, ficando na estrada, que o ônibus quebrava. Então, isso tudo vai trazendo, sabe, uma certa insatisfação, uma certa desmotivação. E eu, mesmo com 36 anos de idade, quando eu parei, sinceramente, eu não digo de poder voltar para um time grande, mas eu tinha certeza, no caso, de poder jogar profissionalmente no mínimo mais uns 2 anos.